Olá a todos, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma reflexão, para mais uma conversa. E hoje eu gostaria muito de falar sobre algo que me encanta, que enche os meus olhos, que são as crianças. Eu não sou mãe, mas trabalho há muitos anos com crianças, na área da educação. Mas neste vídeo não vou falar sobre educar crianças, não vou falar sobre ensino na área, educacional, mas sim o que eu aprendo com as crianças. E hoje a gente escuta muito o que será dessa geração. Essa molecada só quer saber de internet, de computador, de videogame, né? O que eles vão ser no futuro? A gente escuta muito sobre isso, se questiona. Mas será que nós já paramos para pensar que durante a nossa infância, a nossa adolescência, esse também era o pensar da geração que vinha antes de nós? Que quando os nossos pais eram crianças e adolescentes, esse era o falar da geração que antecedia eles? Então, em toda geração há esse pensar. Essa geração não vai dar em nada. Essa molecada só pensa em determinadas coisas, né? A da atualidade só pensa em computador, em celular. Porque na minha época de infância, mas na nossa época de infância, não havia esse acesso à internet. Porque se houvesse, será que não seríamos como? Quem colocou um celular na mão de uma criança? Mas o que eu gostaria de trazer é o que eles me oferecem todos os dias. Toda vez que perguntam para mim o porquê eu gosto de trabalhar com as crianças, eu digo que é porque eu gosto de ouvi-las. Eu gosto de escutar o que elas pensam, o que elas têm para me dizer. É muito fácil a gente falar assim, eu trabalho com criança porque eu gosto de criança. Tá, a gente gosta de criança até ela ser boazinha, bonitinha, mas deixa na primeira pirraça. Você perde a paciência, você quer devolver para a mãe, né? Você fica nervosa. Então não é apenas gostar de criança, é muito além o que eu sinto hoje. E eu comecei a trabalhar na educação, eu era muito nova, e hoje eu penso assim que praticamente era uma criança cuidando de outra criança. E a gente comete muitos erros quando ainda não tem a maturidade, quando ainda não tem o conhecimento e até a prática de tudo isso. Mas eu me lembro que logo que eu comecei, eu tinha uma aluna que mordia todos os dias os amigos. Chegava a deixar aqueles reloginhos que a gente falava, né? E a gente sempre falava pra ela, não faz isso. Mas eu já pedi desculpas. Eu dizia pra ela assim, mas já doeu. No outro dia era a mesma situação. Ela mordia, a gente ficava brava, chamava atenção, colocava de castigo, falava direito, dava bronca, fazia de tudo e não adiantava. E eu sempre questionava, meu Deus, essa menina não escuta, né? Tá falando e ela continua fazendo. E ela vinha sempre com o mesmo discurso. Mas eu já pedi desculpa. E eu sempre dizia pra ela, mas já doeu. Depois de muitas situações relacionadas a isso, aconteceu um fato com ela. Sempre que nós íamos embora, ela ficava com a outra tia, até que os pais chegassem. E ela fez alguma coisa que a tia acabou colocando ela de castigo, de uma forma que não foi muito bacana. E quando a mãe dela chegou, ela reclamou para a mãe, né? Conversou com a mãe, tudo. E tinha sido uma coisa um pouco fora do controle mesmo do que deveria ter sido feito. E no outro dia a mãe foi até a escola e conversou com a diretora da escola. E aí conversando a mãe, a diretora, chamaram a tia para conversar. E a mãe falou assim, mas tá tudo certo, né? Porque a tia já te pediu desculpas. Ela falou, mas já doeu. Então ela só entendeu que doía, que não adiantava as desculpas e você continuar fazendo, quando aconteceu com ela. E muitas vezes a gente pensa que eles não estão nos ouvindo.
E educar é todos os dias, né? É falar todos os dias a mesma coisa. Mas eles estão. Basta um momento, uma situação que eles necessitem colocar em prática aquele ensinamento para que eles possam agir. E aí sim a gente percebe que eles entenderam. E é assim. Eu falo que quando a gente dá ouvido a uma criança, a gente aprende a entender o que ela está sentindo. Uma coisa que eu sempre questiono é: em qual momento a gente perdeu tudo isso? Né? Em que parte da nossa vida a gente foi deixando essas coisas todas que são tão salutares para trás? Por exemplo, se uma criança briga com a outra e eles ali se resolvem, um pede desculpa, o outro fala, tá bom, eu te desculpo. E desculpa de verdade. Tanto desculpa que no segundo posterior a isso, eles já saem correndo e vão brincar e tá tudo certo. Quando acontece alguma adversidade com a gente fica com aquilo na cabeça. Primeiro a gente pensa, nossa, nem me pediu desculpa do que fez. E aí quando o outro vem e pede desculpas pra gente, a gente diz assim, ó, vou pensar se eu te desculpo. Ou então, antes de desculpar, eu vou enumerar tudo de novo. Mas você fez isso, você fez aquilo, você isso, você isso, você isso, você isso, você isso, você aquilo. Ou, em algumas situações, a gente desculpa da boca pra fora. Mas fica remoendo aquilo o tempo inteiro. E na primeira oportunidade, você bota isso de novo, né? Joga pro outro. Mas lembra quando você me fez aquilo? Então você não desculpou de verdade. E eu sempre sinto isso. Eu olho quando eles pedem desculpa um pro outro, que é de verdade. Tá, nós vamos ter novos atritos e a gente vai se desculpar. Porque estar junto, brincar com quem gosta, ficar perto de quem gosta, é muito mais importante. E quando eles pedem desculpa, o outro aceita verdadeiramente. E a gente ainda remoe, né? Nós adultos vamos ficando remoendo. Já doeu? Doeu sim. É lógico que doeu. Mas eu também tenho que me colocar na situação de que doeu, mas eu preciso continuar. Eu preciso caminhar. Isso não quer dizer que o outro vai sempre fazer e pedir desculpa, e fazer e pedir desculpa, e fazer e pedir desculpa, e fazer e pedir desculpa. Quer dizer que se eu quero desculpar de verdade, que eu desculpe de verdade. Ou que eu desculpe, e se eu achar que eu preciso me afastar, que eu me afaste. Mas não que o meu perdão, a minha aceitação, não seja verdadeira. Então, quando eu olho isso, eu sempre questiono. Por que, né, a gente se deixa perder, às vezes, nesses momentos? Porque todos nós erramos. Outra situação que eu sempre vejo com as crianças é sair da zona de conforto. Muitas vezes a gente fala, essa molecada não quer saber de nada, não fazem nada, só querem ficar assistindo TV, ficar no computador. Mas coloque situações para eles. Se hoje você chegar para uma criança e falar assim para ela, vamos brincar? Vamos fazer uma coisa diferente? A família, os amigos, ela larga um celular, ela larga um videogame, né? E quando eles saem da zona de conforto? Quando eu trabalhava na educação infantil, eu sempre via as crianças se desafiando no escorregador. Eu lembro que eu vi os pequenininhos, né, os nenenzinhos não, mas em torno de 2 anos, subindo a escadinha com auxílio de alguém, descendo a parte do escorrega com auxílio de alguém. O próximo passo era escorregar sozinho e esperar que alguém estivesse lá no final para estar apoiando. E assim eles vão, cada vez mais se superando. E eu lembro que muitas vezes eu via eles subindo o escorregador ao contrário, né? Não mais pela escadinha, mas pelo final do escorregador para subir. E qual é a nossa primeira reação? Da bronca. Não faz isso, não pode, não é por este lado, é pelo lado de lá, é pela escadinha.
Mas eu comecei a entender que aquilo era chato já para eles. Eles estavam em um outro nível. Eles já tinham entendido que eles conseguiam subir a escadinha. Eles já tinham entendido que eles conseguiam descer do escorrega sem o apoio da mão de alguém. Eles agora queriam um desafio maior. Mas aí nós vamos lá e colocamos o medo. Ó, você vai cair se você subir por aí. É lógico que a gente está falando de crianças que necessitam do nosso apoio, que não pode ser colocado em situação de perigo, mas existem tombos que são necessários para o crescimento. Se eles não acontecem, você se priva, você fica na zona de conforto. Então, muitas vezes eu vejo eles fazendo isso, saindo dessa zona de conforto de uma forma tranquila. Mas, infelizmente, nós vamos lá, colocamos os nossos medos, colocamos as nossas... os nossos paradigmas, né, de você vai cair. Quem disse que vai cair, né? Eu tenho uma colega de trabalho que ela diz uma coisa que eu trouxe para a vida, porque, como eu disse, eu cometi muitos erros também. Logo que comecei a trabalhar na área de educação, não tinha esses conhecimentos, não tinha essa maturidade, mas acima de tudo, eu percebo que eu não tinha esse ponto de parar, ouvir e observar. E uma vez eu não esqueço isso eu trouxe para a vida, que a gente estava num momento de refeição da escola e algum aluno pediu para comer, repetir, né? E o nosso primeiro dizer é: não come muito que você vai passar mal. Ela falou assim: mas por que vai passar mal? Deixa ele comer. O que ele tá comendo ainda não é para passar mal. Ela falou: a gente tem que parar com isso, de ficar colocando você vai passar mal, você não come isso, não mistura aquilo, né? Mas porque foram os paradigmas que nós trouxemos da nossa infância e que a gente precisa cortar. Precisa cortar porque, se pensarmos, hoje muitas vezes nós gostaríamos de fazer coisas que sabemos que não são erradas, mas trazemos aquele medo dentro de nós. Culpa dos nossos pais, dos nossos avós? Não. Foi o que eu disse em um vídeo anterior. Eles foram trazendo o que eles achavam melhor para nós. E, consequentemente, nós também trazemos para as crianças o que nós achamos que é melhor. Mas será que é? Será que a gente não precisa, às vezes, da oportunidade de experimento? E muitas vezes eles falam para nós mesmos: não, eu não vou passar mal, fica tranquila. E o mais fascinante que eu tenho aprendido cada vez mais, e isso me faz hoje ter uma visão tão diferenciada eu não falo do meu aluno, mas eu falo do ser humano que está ali comigo. A responsabilidade que está ali dentro da minha mão, está ali nas minhas mãos, porque eu sei que eu sou um exemplo para eles. E que eu posso ensinar a ler, a escrever, a ciência, a história, a geografia. Mas eles vão levar o que for importante. Hoje, eu acredito que a minha opinião, tá? A educação precisa evoluir muito. Não estou falando da educação de onde eu trabalho, da cidade que eu moro, do país que eu vivo. Eu estou falando no geral. As nossas crianças estão num grau de evolução muito além do que as escolas hoje oferecem. Hoje eu tenho alunos que me dão aulas sobre animais, sobre planeta, e que eu fico de boca aberta, que muitas coisas eu não tenho conhecimento. E quando eu pergunto para eles assim: e como vocês sabem de tudo isso? Ah, eu vi num vídeo, eu vi no Google, eu vi nisso. A informação é rápida. Muito mais rápida do que nós podemos pensar, né? O que hoje é certo, talvez daqui 30 minutos não será mais. Eles estão lá na frente, de conhecimento, de informações, muito lá na frente. Porém, eu acredito que se o emocional, se essa criança não estiver bem, esse adolescente não estiver bem, nada disso vai fluir. Então, primeiro, hoje, eu me preocupo com o ouvir, com como você está, o que está acontecendo. Porque eu sei que depois, o que eu trouxer de ensinamento e o que ele receber de ensinamento, ele vai captar. É igual nós, adultos.
Se eu estiver numa crise de ansiedade, se eu estiver numa crise de tristeza, se eu estiver num momento ruim da minha vida, eu não escuto ninguém. Eu não consigo assimilar aquilo tudo que estão me falando. Que eu sei que é pro meu bem, mas eu não consigo. Então eu preciso estar bem. Eu preciso de fortaleza. Eu preciso, na verdade, de amparo. A criança, quando ela está no momento desse dela de tristeza, de raiva, de nervosismo, ela não precisa que a gente aponte o dedo. Ela precisa de amparo. Ela precisa entender o que está acontecendo com ela. E com isso tudo, eu fui aprendendo a escutá-los. E eu falo assim que alguns anos atrás eu sempre dizia, eu não quero trabalhar com adolescente. Meu Deus, trabalhar com adolescente. E aí vem a vida e modifica tudo. As crianças que eu trabalhava cresceram. E foram crescendo junto a mim. E eu não tive coragem de falar, agora eu não vou mais ficar com vocês, né? Eu não vou dar mais aula para vocês. E eu acho que isso foi o grande start para mim. Porque o que eu tenho aprendido com essa fase infantil e com essa fase de adolescência dessa nova geração, eu jamais aprenderia em anos e anos de faculdade. Em leituras e leituras de livro que eu possa fazer para ajudar no meu trabalho. Não que isso não seja importante, mas eu preciso entender o ser humano com quem eu estou ali frente a frente. E eu estou vendo ser humanos, adolescentes, crianças, que a gente fala de geração cristal, de índigos, e nesse momento não vamos aprofundar isso, quem sabe futuramente, desprendidas de preconceito. Onde para eles o que vale é o amor. Desprendidas de situações que nós daríamos muita relevância e para eles resolvem rapidamente. Mas também estou vendo crianças e adolescentes com uma bagagem de informação sem saber como lidar. E é aí que a gente, de alguma forma, vai interferir. E eu volto no mesmo ponto. Como a gente faz a interferência? Escutando. Um dia, duas alunas, eu trabalho num local e à tarde eu dou aula particular, falaram assim para mim, por que nenhuma escola ensina a gente como comprar uma casa? Por que nenhuma escola escuta a gente o que a gente pensa ou o que a gente acha sobre determinadas coisas? Aí elas falaram assim, eu não tenho coragem de falar isso para os meus professores. Aí eu falei assim, mas eu sou sua professora. Não, mas você é diferente. E eu fiquei pensando, por que eu sou diferente? Porque eu ouço. Eu escuto o que eles têm para falar. Eu dou esse espaço. Nem sempre eles vão me falar coisas que vou falar para eles amém ou que vou aceitar. E da forma que eu posso até chegar a eles, eu coloco a minha opinião. E eu sempre coloco a minha opinião dizendo a eles que atitudes ruins, consequências ruins. Atitudes boas, consequências boas. Então, se eu tomar determinada atitude, a minha consequência não será bacana. E eles gostam de ouvir o que a gente tem para falar. Senta com uma criança e conta para ela sobre algum fato que aconteceu com você quando você era pequeno. Eles ficam vidrados. Não há celular que vai competir com você nesse momento. Quando eu estudava, quando eu fazia magistério, há muito tempo atrás, uma vez um rapaz que ficou 6 meses numa aldeia indígena foi palestrar no local que eu estudava. E eu lembro que ele disse que sobre a educação dos curumins, né, das crianças indígenas, os pais abaixavam e conversavam com eles olho no olho. O respeito que existia de uma criança por um adulto era demais. Principalmente pelas pessoas mais velhas, né? Pelos pajés, caciques, porque as crianças tinham aquela situação de ouvir e também eram ouvidas. E ele falou, e na nossa cultura, o nosso olhar é de autoridade, de cima para baixo, e muitas vezes com o dedo apontado. E
Isso é muito forte, né? É muito. Quando a gente pensa sobre isso, a gente esquece que essa criança vai crescer e que futuramente vai ser ele apontar o dedo para o outro, né? E como um ciclo isso vai se repetindo. Eu acredito também que o respeito vem de todos os lados. A história que a gente cresceu falando assim, porque eu tenho que respeitar os mais velhos. Sim, eu concordo. Mas eu tenho que respeitar os mais velhos, os mais novos, os animais, a natureza. Porque se eu quero respeito, se eu quero mostrar para minha criança, eu que sou exemplo para ela, eu também respeito ela. Quando eu erro na sala de aula, né, eu sempre falo para eles, pessoal, eu errei, desculpa, né, a Pro errou. Eles sempre falam, não tem problema, todo mundo erra, você também é ser humano. E é isso, eu sou ser humano. Mas eles só entenderam porque eu não me coloquei numa postura de ser melhor que eles. Eu sempre digo para os meus alunos que eu ensino para eles, mas eu também aprendo muito com eles. Porque tem coisas que eu sei muito e que eu posso ensiná-los. Mas tem coisas que eu não sei e eles sabem mais do que eu, independente de eu ser adulta. E aí é por isso que muitas vezes eles querem contar tantas coisas que eles sabem, porque eles se sentem importantes. E eu não vou dizer que é aquela história de porque criança não mente, isso pra mim não existe. Criança mente, existe criança que desobedece, existe crianças que é mal educada, existe isso, como existe também adultos da mesma forma. Mas somos nós que rompemos isso. Porque quando uma criança mente, a gente sabe quando eles mentem, a gente percebe no olhar, né? Você vê no olhar. A gente permite ou não que aquela situação aconteça. E se eu cortar, talvez não na primeira vez, não na segunda, talvez eu tenha que cortar 10 vezes. Em algum momento, vai ser como minha aluna. Vai entender que eu posso pedir desculpas, mas se eu continuar fazendo, aquilo já doeu. Então escutem. Escutem essas crianças, escutem essa geração, abra momentos para eles falarem. Quando existe algum conflito dentro da minha sala, que há brigas, eu chamo todo mundo para escutar todos. Porque eu já cometi essa situação de escutar um e penalizar o outro, sendo que o outro não tinha tanta culpa. Então eu escuto todos. E aquilo às vezes vira uma confusão, uma saladeira de um mercado de peixe que todo mundo quer falar, mas eu escuto. Eu escuto para que eles possam entender que enquanto eu escuto, eu estou dando a oportunidade também deles escutarem o que eles fizeram e eles mesmos entendem se eles estão certos ou errados. Então esse discurso de a gente pensar que essa geração não vai dar em nada, não sei, não acho que isso é o caminho. Como nós, né, que hoje somos adultos, nós demos certo, estamos aqui. Outros não deram. E a mesma coisa vai acontecendo. Mas vamos aprender um pouco mais com essa turminha aí que tá chegando, que agora só falando sobre a espiritualidade, estão mais avançadas do que nós. Né? Falar como eles estão. Sim, eles estão. Mas eles necessitam da nossa também, da nossa maturidade para poder encaixá-los ali. Mas de conhecimento, eles estão lá na frente. Quantas crianças que você conhece hoje que já pensa em não comer carne porque respeita os animais? Eu conheço muitas. Coisa que eu ainda não consegui chegar nesse patamar. E eles já entenderam. Né? Quantos adolescentes hoje que você conhece que não vê a homossexualidade como algo pecaminoso? Eu conheço muitos. Quando nós ainda somos tão cheios de preconceitos. Então vamos pensar sobre isso. E se você tem um pequeno, uma pequena aí, coloque esses momentos de conversa, de falar o que eles querem, o que eles sentem, o que eles vivenciam e qual a opinião. Eu sempre pergunto para eles, o que vocês acham sobre isso?
E as respostas são fascinantes. E muitas vezes eu penso assim, meu Deus, eu nunca pensei dessa forma. Que vocês tenham uma semana iluminada, cheia de bênçãos, cheia de coisas maravilhosas. Um beijo grande a todos.